Boa noite, sejam bem-vindos a essa aula terapêutica. Eu quero dizer que hoje a aula vai ser profunda. Vocês vão sentir um gostinho de vivência de terapia, mas é uma terapia que você vai fazer com você mesmo. Eu aqui vou só dar as instruções, mas é você quem vai viver a sua, como eu posso dizer, a sua própria terapia. Você vai ser seu próprio terapeuta. Já que aqui eu não posso fazer essa coisa tão individual, porque a gente só está numa aula, mas vocês vão ter esse gostinho de terapia profunda. Então, eu quero dizer que a gente precisa se concentrar. Boa noite, seja bem-vindo. A gente precisa se concentrar, tá? Vamos fazer um momentinho aqui para a gente dispersar as energias do dia, o cansaço. Respira fundo, inspira pelo nariz, solta pela boca. Se coloca nesse momento presente, procura estar aqui e agora, esquece todo o resto, se concentra aqui. Imagina que o que você vai receber hoje pode mudar muita coisa na tua vida. Vai ser uma aula profunda, vai mexer com o teu ego, mas se você conseguir ser honesto, você vai dar um salto. Você vai entender muitas coisas sobre o teu comportamento. E isso vai trazer bênçãos para a tua vida. Muito bem, podem abrir os olhos. Eu quero que vocês fiquem à vontade, como sempre, para a gente interagir. Podem falar comigo no chat a qualquer momento. Podem escrever, tá? Quero que vocês interajam. Não vou falar o nome de ninguém, como sempre, tá? Só eu vejo o que é que está escrito e os colegas de vocês também. Aqui a gente não vai falar de coisas muito profundas, íntimas, mas a gente pode ficar à vontade para falar de algumas coisas que a gente queira. Vê, na terapia em si, na terapia de grupo, a gente tem um grupo coeso para poder, de fato, falar o que se quer, para ficar mais à vontade. Mas chega uma hora na terapia, no nosso desenvolvimento, em que a gente entende que cada um está querendo resolver as próprias questões e que ninguém tem nada a ver. Aí a gente vai se despindo, sabe, da vergonha de se expor, de ser visto, de falar. Você vai se libertando disso e é muito bom. Você vai entendendo que o caminho é seu, é você quem tem que percorrer, é para você que vai melhorar e tá tudo certo. O que o outro pensa é do outro, não te interessa, não importa. O que interessa é você se desenvolver. Então eu escolhi hoje esse tema, que é a atitude moral. E na chamada que eu fiz, eu falo de atitude moral é a raiz da prosperidade. E a gente vai entender por quê. Quando eu falo aqui só esse tema, atitude moral, o que vem na tua cabeça? Tem uma disciplina que a gente paga, não sei agora, né, como é que tá, mas no tempo que eu fiz faculdade, há, sei lá, 20 anos atrás, tinha uma cadeira de ética e moral. Eu me lembrei dela quando eu comecei a escrever sobre isso. É, Normalmente são conversas com alguns pacientes. Aí eu vou notando aquela situação ali. Eu dei, caramba, eu acho que eu vou fazer uma aula sobre isso aqui, porque eu posso ajudar várias pessoas a pensarem sobre isso. Então, os temas, eles vêm a partir das conversas que eu tenho com os meus pacientes, com vocês. E eu quero saber o que que passa na tua cabeça quando você lê isso aqui. Atitude moral. O que que te vem? O que que tu pensa? O que que é essa atitude moral? Você já parou para pensar sobre isso? Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha pensado. O que que tem aí na tua consciência? Hoje eu te convido para a gente falar sobre caráter, consciência, responsabilidade, porque são raízes da prosperidade. Imagina que você quer fazer negócios com uma pessoa e de primeira você vê que aquela pessoa não tem caráter.
não tem responsabilidade. Você marca uma coisa, a pessoa diz que vai fazer, não faz, não cumpre. Simplesmente você vai evitar fazer novos negócios com essa pessoa. Por isso que alguém sem caráter não consegue prosperar. Quem prospera? Quem cumpre com a palavra. Quem demonstra responsabilidade, quem tem caráter, quem diz que vai fazer e faz. É esse tipo de pessoa que a gente quer se relacionar, é esse tipo de pessoa que a gente quer ser. E tem falhas. Nosso ego sempre vai ter falhas. Ao trazer isso aqui para vocês, a primeira coisa que eu fiz foi me estudar. Opa, onde é que estão aqui minhas falhas? Tudo que eu proponho a alguém, eu já fiz comigo. Eu desenvolvo em mim. Então, eu quero que você pense aí. Quem você é quando ninguém está olhando? Isso é a atitude moral. É o que você faz quando você acha que ninguém vai saber. As pequenas coisas. E a nossa reflexão vai ser sobre integridade, honestidade. A integridade é você conseguir ser honesto em todas as áreas da tua vida. Em todas. A integralidade dessas áreas. Não mentir para si mesmo. Não mentir para o outro. Viver na verdade. Ter coerência entre pensamento, fala e ação. Porque, quer queira, quer não, a gente está fazendo a leitura um do outro. Quando a gente conversa com alguém, inconscientemente, a minha energia está fazendo a leitura da tua energia. E se conscientemente eu percebo que você me diz uma coisa e faz outra, aí já acende uma luzinha aqui dentro de mim de, ih, essa pessoa não é coerente. Eu não posso confiar nela. E por que que isso é tão importante? Porque na terapia a gente trabalha com o sigilo, o segredo, as coisas mais íntimas de uma pessoa. Não é brincadeira uma coisa dessa. Então eu preciso que essa pessoa sinta em mim uma confiança tão grande que ela saiba que ela pode confessar um crime, que eu não sou juíza, não vou dizer se está certo ou errado, seja o que for que ela fez. O que me interessa é como é que está a consciência dela sobre aquilo. Então a gente precisa chegar num ponto muito profundo, de confiança total. Total. Só que tem coisas que a gente não quer confessar nem pra gente. E eu digo muito isso. O seu encontro na terapia é com você. É porque a gente não consegue fazer isso só. Por isso que tem um terapeuta. Mas, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental já vai ensinando a gente a ser o nosso próprio terapeuta. Para que a gente possa chegar a um ponto em que a gente mesmo seja tão honesto com a gente mesmo que não precise mais do espelho para trocar com outra pessoa. Isso é possível. Quando você se conhece a ponto de saber onde é que você se sabota, onde é que você mente para você mesmo. Isso é maravilhoso, né? Vocês vão sentir um gostinho do que é isso hoje. Ou não, né? Se o ego aí não deixar, você vai sair daqui dizendo, não, eu tô ótimo. Sou super honesta, só falo a verdade, tá tudo perfeito. E não vai enxergar as travas que você tá precisando tirar aí da frente. Como diz o grande mestre, né? É muito fácil ver a trave no olho, o cisco no olho do outro, quando tem uma trave no seu. Tem uma historinha disso, né? Que era a mulher tá sentada na janela olhando que a vizinha estendeu os lençóis. E ela tá dizendo pro marido: Olha, a vizinha lavou o lençol ali, mas ele tá tão encardido que lençol sujo. Ela acabou de lavar, tá estendido, mas o lençol tá sujo. E ele olha pra ela e diz: Então eu vou te mostrar. Aí ele abre a janela e ela vê que o lençol tá super branco. É, na verdade, a janela dela que tá suja. É fácil a gente ver o lençol, né? Mas e a janela? Então hoje o que eu convido você, olhe para sua janela antes de ver o lençol lá no vizinho.
Ou se você viu o lençol lá no vizinho, traga ele para você dizer primeiro assim, a minha janela tá como? Como é que eu estou aqui dentro de mim? Isso fala também de responsabilidade emocional. Quanto você é responsável pelas suas emoções, pelos seus julgamentos e pelas emoções dos outros. Por exemplo, um relacionamento afetivo, íntimo, amoroso. Eu sei que aquela pessoa com quem eu quero me relacionar quer um casamento. Aí eu não quero. Eu preciso comunicar isso para a pessoa. Responsabilidade afetiva. Ser honesta. Dizer, ó, fulano, eu sei que tu quer se casar, mas eu não quero, não. Vamos ser bem honestos um com o outro, o que é que a gente quer, ao invés de a gente ficar aqui fingindo, mentindo. É muito importante que isso aconteça. Ah, vou perder a pessoa. Mas é muito egoísmo querer prender a pessoa, sabendo que você não quer ela. Então, são as pequenas honestidades do teu dia a dia. As tuas escolhas conscientes. Por quê? Quem é que passa a perna de alguma forma em alguém? Quem não entende a lei do karma e do dharma. Quem não entende vive desonestamente numa boa. Mas quem já compreendeu a lei, que sabe que tudo volta, aí entende por que que não vale a pena. Então vamos entender o que é a moral, né? A gente pode usar a ideia da balança, do bem e do mal, né? De fazer o bem, de fazer o mal, qual é a balança que pesa mais? E é essa brincadeira aí do anjinho e diabinho, que é muito interessante. O nosso ego, ele sempre vai querer uma vantagem para ele, para si. Ah, por que que eu vou dizer ao cara que eu não quero ele se eu posso ficar com ele quando eu quiser? Mesmo sabendo que ele quer outra coisa. Não, não vou abrir mão. É isso que o diabinho vai dizer. Mas o anjinho vai dizer: não, o amor não é isso. O amor é a honestidade. Se você não quer, você não está amando, você só está usando. E eu trago esse exemplo afetivo, mas serve para qualquer coisa, qualquer área da nossa vida. A vida profissional. Que tipo de profissional você é? É agradável, é feliz? É alguém que faz o que ama? É luz na vida da outra pessoa? Você é aquele atendente que quando a pessoa chega, você dá um sorriso para ela? Você emite amor do teu coração pro dela? Ou você é aquela pessoa que está com pressa de terminar o trabalho para ir embora para casa, porque não aguenta aquele povo do trabalho? Atitude mental que muda tudo. Então vamos lá. O que é a moral? A moral é um conjunto de costumes, valores, crenças, normas de conduta do que você faz. Normalmente são valores, comportamentos aceitos pelo grupo que a gente vive, pela sociedade que a gente vive, que são determinados como certo e errado, bom e mal. Só que isso é muito relativo. E é, de fato, a tua consciência que vai dizer o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado para você. Porque tem coisas que a nossa sociedade diz que tá tudo bem, mas lá no teu coração você sabe que não tá. E é ele que você precisa seguir. É a tua consciência interna. A moral é diferente da ética no sentido de que a ética é a teoria, é aquilo que a gente diz que é certo ou errado. E a moral é a ação, é aquilo que a gente faz, é a prática. É o que molda o nosso comportamento no dia a dia. É o que você faz no seu cotidiano. E varia conforme o tempo e a cultura. Então, tudo que está acontecendo com você, você vai ter esse entendimento de: eita, sou eu que estou criando cada uma das situações. Todas elas, todas. Se tem uma coisa que eu fico chamando os meus pacientes é: sai do lugar de vítima, sai do lugar de vítima, sai do lugar de vítima. Vem para esse lugar de responsabilidade, porque só nesse lugar tu pode olhar para as tuas atitudes e dizer: é essa pessoa aqui que eu quero ser. Lá atrás eu já fui uma pessoa com atitudes morais horríveis, péssimas. E é muito bom hoje poder vir falar desse assunto com outra perspectiva.
de quem continua errando, né? Que ninguém é perfeito, não. Mas eu erro agora com muita consciência de perceber e consertar logo, de notar e já me recobrar. Opa, não é esse o meu caminho. Lembra que essa sementinha que eu estou plantando eu vou colher lá na frente. Aí eu já viro a chave. E é esse entendimento que eu quero que você saia daqui hoje. Como é que você faz isso? Para você perceber que está se desviando e se recobrar. Pergunta. Peguem aí papel e caneta e pense. Você age certo porque tem medo das consequências ou porque isso faz parte de quem você é? Pode responder no chat, se quiser, tá? Se quiser responder no chat, pode responder para mim, para você, né, principalmente. Mas o que você faz é porque você entendeu que, se eu fizer vai ter consequência. Feita a lei, né? Já entendi o karma. Se eu fizer isso, volta para mim, mas bem que eu queria fazer. Eu não faço porque eu sei que vou me dar mal. Mas se eu soubesse que não ia me dar mal, eu faria. Porque faz parte de quem eu sou. Pronto. Essa é a autoconscientização. De, claro que tem consequências, sim, a vida é justa, sim, se você entender todo o contexto, principalmente se você estudar sobre as reencarnações, né, a lei do karma e do dharma só se aplica se a gente aprender, se a gente acreditar nas reencarnações, porque senão não vai parecer justo, né, o que está acontecendo aqui e agora. Você diz, ai, fulano continua se dando bem, como assim? Se ele fez isso e aquilo. Mas tem coisas que a gente paga na próxima. Por isso que tem situações que a gente tá vivendo agora, que a gente, caramba, por que que eu tô vivendo isso? Não faz sentido. Lá atrás eu não plantei essa semente. Mas se você tiver a capacidade de lembrar, você vai saber exatamente por quê. Ok? E aí vocês responderam mais isso, né? De faço porque é de mim, faz parte de quem eu sou. Ok. Para você, a moral é uma regra externa ou uma consciência interna, né? Na mesma linha de raciocínio. O que eu faço é porque eu aprendi que os meus pais disseram para não fazer, o que a sociedade disse se eu fizer eu vou preso. Ou foram coisas que eu fui descobrindo dentro de mim e fui mudando. A senhora não é desse mundo. Eu não sou desse mundo, não, gente. Com certeza não. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Isso eu já descobri. A consciência interna é ela quem vai ditar as tuas regras. Porque mesmo que você ouviu que alguém te disse para não fazer, você vai obedecer ao que tem dentro de você. Então essa consciência interna precisa ser desenvolvida da melhor forma possível. É muito bom sentir isso, né? E hoje eu vou dar a ferramenta para vocês conseguirem desenvolver um pouco mais. A atitude moral é a postura interna que orienta as nossas escolhas, principalmente quando ninguém está vendo. Esse é o teu real ser, a tua real consciência, quando ninguém estiver vendo. Eu vou fazer isso aqui, ninguém tá vendo mesmo. Eu já fiz tanta coisa errada para eu aprender isso, sabe? De essa história de. Aí hoje eu digo para mim, mas Deus tá vendo. Isso me freia logo. Opa, eu vou fazer isso aqui, ninguém tá vendo. Peraí, calma, eu tô vendo. Meu Deus interno aqui tá vendo tudo. E depois eu quero ter a minha consciência limpa. Então, melhor não. Mas de vez em quando tem umas escorregadas. Para isso, né, que a gente aprende. Erros servem para que a gente aprenda mais. Então, essa é a diferença. A moral heterônoma.
Faço porque me mandaram. Não sei nem por quê, mas estou fazendo. Tem gente que é muito obediente à sociedade. Por exemplo, ouvir que alguma coisa faz mal e não fazer sem nem experimentar. Sabe uma pessoa obediente quando ela tem regras, tipo crenças? Ai, eu não como manga com leite porque minha mãe, meu pai, meus avós, o povo mais velho me dizia que fazia mal. Mas eu nunca experimentei. Essa é uma moral heterônoma. É o que vem do outro para mim. Mas quando eu digo, peraí, deixa eu experimentar, deixa eu ver o que acontece se eu realmente comer a manga e o leite junto. Deixa eu ver. Essa é a moral autônoma. Eu faço porque eu compreendo. Comi, não morri, não passei mal. Já entendi que era só uma crença do passado. Eu acho que tinha muito a ver assim, por exemplo, alguém passava mal ou morria mesmo. E ninguém sabia explicar por quê, não tinha autópsia na época e tudo mais. Aí, quem estava perto ia fazer alguma ideia do que foi que tinha acontecido. Ai, comeu tal coisa. Aí pronto. Não come tal coisa não, porque aí morre. Eu acho que essas crenças vêm daí. Por exemplo, eu já tive a história de um vizinho quando eu era pequena, que esse vizinho estava jogando bola, chegou em casa, foi tomar banho e teve um ataque cardíaco no banheiro e morreu. E aí a conversa que tinha no ar é, ele morreu porque ele vinha todo suado do jogo e entrou na água, foi tomar banho e foi isso que matou ele. Nós estamos carregados de moral de muitas outras pessoas que foram nos dizendo e a gente aceitando como verdades. Foi isso que a gente trabalhou lá nas nossas crenças do dinheiro. De realmente isso aqui que estão me dizendo é verdade? Também concordo. Vai pensando aí, quantas coisas você ouviu dos outros te dizerem que fazia mal. Por exemplo, tinha outra que era sobre o café. Se você tomar café quente e levar uma pancada de vento, você vai, não sei o quê, morrer, talvez, ter um ataque. Eles não sabiam nem explicar o que ia acontecer. Vão me dizendo aí as histórias que vocês ouviram e que não faz nenhum sentido, mas que não tem nenhuma comprovação e que a gente vai seguindo sem ideia do que é aquilo. Andar descalço faz mal, não pode tirar o sapato do pé e pisar no chão. Eu ouvi tanta coisa na minha vida e eu sou mega curiosa. Então eu sempre ficava, mas por quê? Mas por que não pode isso? Mas por que não pode aquilo? E ninguém sabia me responder. Até hoje ninguém sabe, né? Aí eu não consigo. Eu desenvolvi uma moral autônoma muito grande. Então eu não consigo fazer o que os outros me dizem para fazer se aquilo não tiver sentido para mim. Deixa eu ver o que é que vocês disseram aqui. Diversas superstições, isso mesmo, superstições. Que alguém inventou, os outros copiaram e todo mundo disse que aquilo era verdade e ficou passando de geração em geração. Nem a história da moça que se casou e que ela cortava as coxas do frango para colocar no forno. E o marido, por que que você corta as coxas? Aí ela disse, minha mãe fazia assim. Aí ela ficou curiosa e ela foi lá, mãe, por que é que a senhora corta as coxas do frango para poder botar no forno? Aí a mãe diz, a tua avó fazia assim. Aí a neta vai lá, vó, por que que a senhora sempre cortou as coxas do frango para botar no forno? Aí a avó diz, porque a vasilha que eu tinha não cabia. Era pequena demais. Mas aí a filha copia, a filha da filha copia, a neta, a bisneta, e todo mundo copia, sem saber de onde veio. É mais ou menos assim que a gente vive, os costumes da sociedade. E que a gente precisa aprender aí quebrando isso, fazendo seus próprios experimentos para saber o que de fato você deve carregar e o que é que você solta. Se tomar um café quente e sair no vento frio, dá derrame, segundo minha avó. Pronto, é isso, ó.
Alguém tem que fazer esse experimento para saber. Vê, eu acho que alguém teve um derrame quando estava tomando café. Aí disseram que foi por causa disso, sabe? Alguma coisa aconteceu aí de estranho. Se rir do pum do cavalo, o dente fica podre. Essa eu não conhecia. Essa eu não conhecia. Que loucura! Qual a relação? Ninguém sabe. Ninguém tem ideia. Não faz sentido. Se apontar o dedo para as estrelas, nasce verruga. Ou se contar. Eu também ouvi essa de se contar. É, se deixar o cabelo na água, vira cobra. Meu Deus, como assim? Se virar o olho e o galo cantar, fica com o olho torto. Histórias do povo mineiro. Gente, para vocês entenderem isso, né? Cada povo vai inventar uma história e que se a gente não tiver cuidado, a gente vai replicando essa história. Aí a gente está contando mentira de geração em geração, carregando uma moral que não é uma atitude positiva, porque isso ajuda em quê na nossa vida? Isso vai implantando medo, mistério, coisas negativas, umas coisas que não fazem bem, que a gente tem que aprender a dizer, não, isso aqui não faz parte da minha vida, no meu mundo não tem isso não. Maturidade, desenvolver isso, né? E é a maturidade emocional, que é sobre quem você é, sem precisar de plateia. É sobre você fazer o que é certo por você, para você, pelo Deus que tem dentro de você. E não porque vai agradar alguém, porque quer ser visto pelo mundo, porque quer um reconhecimento por causa do outro. Não é assim que funciona, né? Não deveria ser, pelo menos. Se eu tiver com, por exemplo, tem uma coisa que acontece bastante. Imagina que eu sou casada. Aí eu vou, sei lá, para academia com meu marido. Aí eu com meu marido, eu sou uma pessoa. No dia que eu vou para academia sem o marido, eu sou outra pessoa. Ou seja, na frente dele eu me comporto de um jeito, mas quando ele não tá, eu me comporto de outro. Será que isso é legal? Será que isso é uma atitude moral? Você precisa ser você, independente da plateia, independente de quem está vendo, independente de quem está ao redor. E essa palavra aí foi muito forte, não vou repeti-la, tá? A gente não deve dizer coisas tão profundas e negativas. A gente deve dizer aquilo que a gente detesta nos outros. Aí a gente olha para nossa janela, lembra? Será que tem isso aqui dentro de mim? Já que eu não gosto no outro, tô apontando, achando terrível. O que é que tem dentro de mim sobre isso? Será que eu faço isso e não vejo? Sabe? Aquilo que a gente desaprova no outro. Aquilo que a gente acha feio, aquilo que a gente odeia, aquilo que a gente detesta, aquilo que a gente não suporta, a gente tem dentro da gente. Eu disse que hoje eu ia mexer com o ego, não disse? Então vai analisando aí. Papel e caneta na mão, chegou a hora do nosso exercício terapêutico profundo. Escreve aí no teu caderninho, só para você mesmo, tá? Agora vocês não precisam escrever nada no chat, não quero saber das coisas de vocês. Se quiserem me contar aí quem é meu paciente, pode me contar lá no off. Se precisar falar comigo depois dessa aula, pode falar, tá? Se quiser partilhar aqui do que aconteceu. Mas aqui agora a gente vai trabalhar cada um no seu mundo, bem individualmente. Você é seu próprio terapeuta se analisando agora. Escreva aí no seu papel e com a sua caneta, com o seu lápis, com o seu caderno, uma situação mais recente que você não foi coerente, você não foi honesto, você foi incoerente, você fez uma coisa que não deveria ter feito. Anota.
Se você não estiver achando, é porque você está na resistência, viu? Digo logo. Alguém aqui pensou, eu não fiz nada. Se você pensou isso, pode ter certeza, meu ego não está deixando eu ver. É tão grave que o meu ego disse, não vamos olhar. Finge que não aconteceu. Agora é o momento de você ser honesto com você. Não tem ninguém olhando, é você com você mesmo, entendeu? Vamos lá, coragem, coragem. Quando a gente consegue olhar para uma coisa difícil da gente, a gente pode se libertar. Então aproveita. Depois do que você fez, passado o processo, o que é que você sentiu? Ai, deixa eu pensar aqui. Senti arrependimento ou vergonha. Ou senti que era aquilo mesmo que eu devia fazer e pronto. O que é que você sentiu? O que, ó, essa é a parte mais importante. O que foi que você, a historinha que você contou para você mesmo, para se justificar e dizer que tá tudo bem fazer aquilo. É aí que tá o nó. Não entendi a pergunta. Qual? A primeira? A situação recente que você não foi coerente? O que é que você fez de errado ultimamente? É tipo isso. Repete, por favor, uma situação que você errou. Você disse uma coisa e fez outra. Você pisou na bola. Você disse, não vou ligar para aquele contatinho. E quando vê, tá assim, oi sumido. Alguma coisa que você fez que não foi legal. E que agora você tá dando conta disso. Cair na ficha de, eu disse uma coisa e fiz outra. Eu não fui coerente com os meus princípios, com os meus valores, com quem eu digo que eu quero ser, com quem eu sou, com quem eu quero me tornar e como é que isso me faz eu me sentir. O que você tentou justificar é a desculpa que você deu para continuar fazendo. Sabe, chegou um momento que caiu a ficha de isso aqui não tá legal, não. Mas aí você disse, não, mas tudo bem, ninguém vai ver, ninguém vai saber qual foi a historinha que você contou para tentar se justificar diante do seu erro, diante da tua atitude. Tem nada não, deixa pra lá, todo mundo faz. Qual é o problema? E finalmente, onde é que você está se traindo? Isso é sobre autotraição, quando você não é honesto consigo. Por isso que vem uma dor na consciência depois. Porque é uma forma de você se trair, trair os seus princípios. Eu tenho pacientes que chegam para mim e dizem isso. Por que que eu digo que vou fazer uma coisa e não consigo fazer? A gente sai da sessão, tarefa de casa, faz tal coisa. Aí a pessoa diz, tá bom, vou fazer. Chega na outra sessão, ela diz, eu não consegui. Porque eu saí daqui semana passada tão motivado pensando em fazer e eu não fiz. O nome disso é autossabotagem. Eu digo que vou fazer, mas não faço. Por quê? Porque tem alguma coisa dentro de mim que impede. É essa historinha que eu conto pra mim. Tudo bem, depois eu faço, deixa pra lá. Pra que que a gente vai olhar pra isso? É o nosso ego resistindo, dizendo: "Ai, não quero fazer isso agora não. Pra quê? Por que que eu vou ter que entrar em contato com isso?" Percebe essa fuga? Onde, onde você está exigindo do outro o que você não pratica.
Sabe a historinha? Eu estou exigindo que o lençol lá seja bem branquinho quando nem eu lavei minha janela. Aquilo que você está exigindo que o outro seja, você não está praticando. Por isso que você está exigindo externamente. Nosso ego é assim. Ele não se percebe, ele não se enxerga, mas ele enxerga no outro, ele fica apontando no outro e tentando corrigir no outro. Aquilo que você está tentando corrigir no outro, preciso te dizer, é o que você tem para consertar dentro de você. Cara, quando eu descobri isso, meu Deus do céu, caíram 5.000 fichas, 10.000 downloads, de muita vergonha. Porque, peraí, no fundo, tudo aquilo que eu tava julgando, apontando e dizendo era sobre mim, era, meu Deus, como eu fiz isso por muito tempo. E agora? E agora, cada vez que eu vou fazer de novo, eu me percebo. Olha eu apontando de novo. Olha o que é que eu tenho que resolver aqui em mim. Volta pra mim. Tudo que você tá olhando no outro, volta pra você. Você olhar no outro, você tá como a vítima, né? Mas quando você olha pra você, aí você se torna a sua consciência responsável. Então vai pensando aí, o que é que você está tentando corrigir no mundo, no outro, nas pessoas ao teu redor? É exatamente o que você não está corrigindo em você. Sua chance de entender isso e poder fazer isso agora. Aí você volta lá na situação que você escreveu e pensa: se eu estivesse totalmente alinhado com os meus valores, princípios divinos, o que é que eu faria? Eu não faria isso aí. Eu faria o quê? Escreve o que é a tua nova atitude moral. Quem você quer ser de verdade, o que é que você quer fazer, que de fato condiz com a pessoa íntegra que todos nós queremos ser. Só que a gente fica mentindo pra gente. Eu não encontrei ninguém ainda que diga, ei, eu sou desonesto, eu sou um traidor. Tem não. Nunca vi alguém me confessar isso. Todo mundo fica, ah, não, por quê? Por quê? Por quê? Foi o outro, foram as circunstâncias, não fui eu, não tenho culpa. Tinha um paciente que ele dizia assim, ai, porque ele cheirava pó. E eu, mas por que que tu faz isso? Aí ele, mas eu não vou atrás. São os meninos que vão lá na minha casa e levam. Olha, inocente. Eu digo, tu tá com energia tão condizente que não precisa nem ir atrás. Tá atraindo, chegando, batendo na porta. Mas quando bater na porta, tu tem o direito de dizer sim ou não. A vítima, ai meu Deus, é porque vieram para minha casa, eu não pude fazer nada. O autorresponsável. Gente, podem ir embora com isso daqui. Não quero. Obrigada. Tchau. Tá na tua mão a tua atitude moral. É uma escolha. É um alinhamento que você faz consigo para se tornar a pessoa que você tem orgulho. Às vezes, quando vem as tentações aí, eu penso nisso. Amanhã eu vou estar orgulhosa de mim se eu cair nessa tentação. Não, né? Amanhã eu vou estar numa ressaca moral daquelas. Ressaca moral. Alguém aqui já teve uma ressaca moral? Um arrependimento profundo? Aí eu já penso nisso antecipadamente. Isso aqui que eu estou a fim de fazer agora, no calor do momento, vai me causar uma ressaca moral? Vai. Aí eu, opa, não, 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 obrigada, não vale a pena, valeu, tchau. Já teve, é terrível, é terrível. Sim, quem nunca, né, queridos? Pronto, eu estou dando aqui a chance de cada um conseguir ter essa atitude moral antecipada. Sabe? Eu tô de dieta. Aí vem o bolo de chocolate para quem gosta de bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro.
passeando e desfilando na tua frente. Aí tu, caramba, eu disse que eu não ia comer açúcar hoje. Se eu comer, eu vou me sentir bem comigo? Se eu não controlo nem a minha boca, eu vou controlar o quê na minha vida? Não é fácil controlar a boca, não, né? Não dizer besteira, não é fácil. Conseguir controlar a língua, conseguir controlar a boca. Por isso que a gente pratica o jejum, né? Que é para poder ter autocontrole. Mas se você não controla nem a sua boca, vai ser meio difícil você controlar outras partes do seu corpo, instintivas. Então, ser coerente é quando nós somos coerentes, a gente se alinha com o que pensa, com o que diz e com o que faz. Quando a gente não é coerente, a gente cria um conflito interno. Que eu digo que quero uma coisa e faço outra. Faço, penso uma coisa e falo outra. Esse conflito gera culpa. Essa culpa gera autossabotagem. Já estou todo errado mesmo, então vou piorar ainda mais. Aí vem o descontrole. E a atitude moral é descartar essa contradição. É conseguir dizer, gente, eu vou estar aqui na quinta-feira às 7 horas da noite e conseguir estar aqui cumprindo o que eu disse nas pequenas coisas. Sustentar a palavra. Também não quer dizer que você, porque você disse, você tem que fazer. Você pode ir lá e dizer, gente, mudei de ideia, agora eu quero fazer outra coisa. Vou fazer outra coisa agora. Tudo bem. Tá tudo bem mudar de ideia. Agora, se você não comunica, você dá esse entendimento de eu disse que eu ia fazer uma coisa e fiz outra. E isso gera desconfiança. E para quem quer ter um negócio e desenvolver esse negócio e prosperar nesse negócio a longo prazo, a confiança é uma coisa importantíssima. Construir relações de confiança, como a gente faz na terapia. Então, pilares da moral maravilhosa, divina, perfeita, que é o que a gente almeja, né? Perfeição só tem o divino. A gente ainda vai errar um bocado, aprender e seguir. Mas ter honestidade, prezar por isso, integridade, prosperidade, são palavras muito bonitas, não é? Para a gente carregar dentro da gente. Então, tem um decreto que você pode começar a fazer com você quando você perceber que você está fugindo dos seus princípios, da sua honestidade. É dizer assim, ó, eu assumo toda a responsabilidade pelas minhas escolhas. Quando eu errar, eu vou lá dizer, errei, desculpa, vou consertar. Não vou fingir que não fui eu. Não vou fingir que não é comigo. Não vou jogar a culpa nos outros. Eu escolho agir de acordo com os meus valores, principalmente quando ninguém estiver olhando. Ser honrado. Eu espero que essa mensagem chegue onde você precisa consertar algo na sua vida. Para você se sentir leve, para você se sentir honesto, para você se sentir bem com você. Então, quero agradecer por esse momento, por essa aula. Vou parar a gravação. Se vocês quiserem conversar mais um pouquinho, podem escrever aí no chat as fichas que caíram, como é que você está agora, vai respirando, vai soltando as tensões e até a próxima aula.